interessante. Então, o senhor tem que fazer assim, só no papel, no meu caso aqui. Não estou com papel. No paraíso. Pouso Alegre, né? Pouso Alegre? Posso? Sim. Doutor Laí de Freire. Pode chamar. Retomando a sessão, retornando à sala do Dr. João Bosco Pinto Lara, sessão de 8 horas e 40 minutos. Há uma sustentação oral originária de Foro de Pouso Alegre, é no processo número 9 da pauta, é no RO número 10.259.85/2019. Está inscrito para a sustentação oral Dr. Thomas Venâncio Crispim, pela recorrente Dionília Rosa, é o 9 da pauta. Relator. Senhor presidente, eu vou ler a conclusão do voto, mas é um recurso da reclamante e o que se discute aqui é a existência ou não de doença ocupacional. Portanto, estabilidade e outros pedidos consequentes. A ação foi julgada improcedente em primeiro grau, estou conhecendo do recurso e negando-lhe provimento. Doutor, com a palavra. Boa tarde, excelências. Boa tarde. Como bem relatado pelo doutor, trata-se de uma situação de doença ocupacional relatada na inicial, porém há uma questão que é o pedido de nulidade da perícia realizada. É uma preliminar que até eu vou focar simplesmente nela, indiretamente, quem sabe Vossa Excelência enxerga aí a possibilidade de modificar o mérito. Mas eu vou focar simplesmente na nulidade da perícia, porque o senhor perito, ele não inspecionou o local de trabalho, as condições de trabalho, a cadeira na qual a reclamante se sentava durante os 10 anos. Ela é uma costureira, né? E ela sentava-se numa cadeira de cozinha, uma cadeira de madeira, bamba, né? E de madeira, sem nenhuma proteção na região lombar. Ela adquiriu uma hérnia de disco lombar após esses 10 anos de trabalho, né? Apresentou documentos médicos à empresa, relatando a hérnia de disco lombar, e logo imediatamente a empresa a demitiu, a dispensou, né? Assim, excelência, ingressamos com essa ação. Na perícia, o senhor perito disse que, nas palavras dele, as folhas 548 do laudo pericial, as alterações do disco intervertebrais decorrem eminentemente do processo degenerativo. Eminentemente do processo degenerativo. Então, não é a única causa do processo degenerativo, né? Não é simplesmente uma doença degenerativa, é eminentemente. E ele diz também que a partir da 4ª década de vida, a pessoa tem mais propensão a adquirir essas doenças da hérnia de disco lombar. Não discordo, deve ser realidade. Ocorre que a empresa ela deve fazer o estudo para ver se essas pessoas merecem algo a mais na proteção contra doenças, né? Por isso que existe a PPRA e diversos outros procedimentos que deve a empresa cumprir no seu local de trabalho. Então, excelência, sendo eminentemente, ele deixou um leque aberto à possibilidade dessa doença ser adquirida de outra forma. Ele diz realmente que a hérnia de disco não decorre de questões ergonômicas, uma cadeira, talvez, na posição. O perito realmente fala isso, no entendimento dele. Porém, nós juntamos, já com a petição inicial e, posteriormente, a perícia, pesquisas e mesmo artigo científico, onde claramente se relata que a postura ao se sentar no ambiente de trabalho pode ocasionar o desgaste dos discos intervertebrais. E isso é óbvio. É óbvio, assim, nós vemos isso no nosso dia a dia. A cadeira onde os senhores provavelmente tem a proteção lombar.
Eu pergunto até por que há essa proteção lombar, há essa anatomicidade das cadeiras. Eu só vou mostrar uma cadeira com Vossas Excelências, só para... Essa cadeira com proteção lombar, totalmente anatômica, e aqui na Justiça do Trabalho nós temos, ó, fiquei sentado amanhã nela, não senti dor nenhuma. Diferentemente, Excelência, ocorreria se eu tivesse sentado numa cadeira de cozinha, da casa da minha avó, por exemplo. As cadeiras simples, antigas, de madeira. As fotos que se encontram no processo demonstram que a cadeira que a reclamante utilizava era como essa. Diversos artigos da internet relatam essa possibilidade da postura ocasionar a hérnia de disco lombar. O professor, doutor, médico, doutor Drauzio Varela, também fala isso, claramente, que desenvolver hábitos saudáveis, e relata. E a postura corporal correta são medidas importantes para prevenir a doença da coluna. Então, percebemos que, obviamente, pode ocasionar, sim, a doença lombar, na hérnia do disco lombar. Nós juntamos artigos de científicos, né? Primeiramente, o senhor perito ele disse que esse relato do Dr. Drauzio Varela é um relato para o público leigo e não um artigo científico. Mas é óbvio que o Dr. Drauzio Varela ele vai falar isso com base no artigo científico, nas pesquisas dele mesmo. Ele não vai divulgar isso para o público leigo se não for a verdade. E artigo científico nós também juntamos nos autos. Quantos artigos científicos foram escritos por fisioterapeutas e educadores físicos? O senhor perito discriminou esses profissionais dizendo que não são médicos. Por isso ele não poderia observar esse artigo. Acontece, Excelências, que a própria resolução do Conselho Federal de Medicina, juntado aí aos autos, mencionado nas razões, as folhas 564, ele relata que o médico ele não só ele deve comparecer no local de trabalho para inspecionar, mas deve também considerar artigos, literatura de outros ramos, não só da medicina. E isso também é outro ponto que ele deixou de observar lá da resolução dos médicos, que deve aqui, nas perícias médicas, né, deve ser observado. O Tribunal Superior do Trabalho, ele tem orientação com relação a essa resolução, um entendimento já afirmado, pelo menos já proclamado em julgamento. O Tribunal Superior do Trabalho ele esclarece, conforme nós relacionamos o nosso recurso, que quando a discussão sobre a existência de nexo causal ou concausal entre o trabalho e a doença, quando há essa discussão, o exame médico pericial deve incluir o estudo do local de trabalho, inclusive a verificação in loco das condições ergonômicas. E diz mais: dispensada a perícia quando não caracterizada a doença que possa ter relação com o trabalho. Então, artigos científicos dizendo aqui que é possível adquirir a hérnia de disco lombar em razão da postura. Drauzio Varela falando. É descartado de plano a possibilidade de ter havido essa contribuição para a doença, do local de trabalho ter contribuído? Pode até ser que seja degenerativo dela também, mas e a concausa? E o empregador, então, quer dizer, ele pode contratar uma pessoa de 40 anos e não cumprir nenhuma norma de segurança, colocar cadeiras bambas para os empregados sentarem. Então, Excelências, inspecionar o local de trabalho é importante, é essencial à realidade. E o senhor perito, por comodismo, talvez, eu tenho que ser firme nas palavras, porque aqui, Vossas Excelências, tem a última oportunidade da reclamante perante Vossas Excelências. O Tribunal Superior do Trabalho não vai analisar essa questão de fato, né? E eu peço que Vossas Excelências pensem nessa situação, né?
Mas o senhor perito ele teve um comodismo, não foi ao local de trabalho, desconsiderou a opinião de profissionais que não sejam médicos, foi discriminatório, foi preconceituoso. Ele não foi e descumpriu todos esses ditames que ele deveria ter cumprido. Então a perícia é nula por não fazer a inspeção. O artigo 468 da CLT é no sentido de que o perito deve ser substituído, inclusive, nessas situações onde ele descumpre o encargo no prazo que lhe foi assinado, né? Ele descumpriu em parte por não ter ido visitar o local de trabalho, e a perícia, conforme diz a própria lei, é uma perícia in loco. Deve considerar não só as condições da reclamante, da doença dela, mas as condições do trabalho, para averiguar o nexo causal, que é o fato controvertido. Então, é por essas razões, Excelência, que a gente pede aí a declaração de nulidade da perícia. Pois não. E para que seja realizada a nova perícia com a substituição do perito. Pois não. Doutor João Bosco? Senhor presidente, eu ouvi com atenção e a sustentação do reclamante. Bom, vamos primeiro à arguição de nulidade da perícia, ou a necessidade de realização de nova perícia com visita ao local. Então, uma questão agora, veja bem, Vossa Excelência, a doença dela é conhecida. Ela tem uma doença que nós todos sabemos, aí que vem a etiologia da doença essa, é uma doença degenerativa. Isso aí não há nenhuma dúvida no campo científico, técnico-científico sobre isso. As doenças da coluna são degenerativas. É claro, aí entra a postura, pode contribuir, sim, pode, então funcionaria como com causa, né? Então, se o perito concluiu que não há uma relação de causalidade, não há uma relação de causalidade, e de fato, né, por mais que se traga artigo de Drauzio, nós todos respeitamos e até admiramos muito o doutor Drauzio Varela, mas digamos, o doutor Drauzio Varela, ele escreve, fala para as pessoas comuns, não é? E ele não deixa de ter razão quando ele diz que o problema de postura, no nosso caso, inclusive, pode ter influência, né, nas doenças degenerativas de coluna. Mas veja bem, a concausalidade, se houver, e o perito, para mim, seria dispensável uma visita ao local de trabalho, porque ele poderia constatar, no máximo, aquilo que a reclamante está alegando inicial, que ela trabalhava numa cadeira né? Ela alega, inclusive, o fundamental da alegação dela é que até o título do pedido na inicial, que é esforço repetitivo, que ela trabalhava com costureira e acionava frequentemente os pés, e esse que ao fundamentar o pedido, que ela trata da questão da cadeira, que ela passou grande tempo sentada numa cadeira sem conforto ergonômico. O perito poderia constatar isso, ir lá e constatar, que para mim não alteraria o quadro. Por quê? Porque o máximo que ele poderia dizer que seria concausalidade, e a concausalidade não gera direito à estabilidade. Geraria, no máximo, direito à indenização, que aí nós já estamos no campo da responsabilidade civil, que são situações diferentes. Mas o perito foi muito claro: doença degenerativa, né, que é a doença de coluna, que eu tenho também, tem vários problemas de hérnia de disco, há 12 anos apareceram, e eu convivo com esses problemas. A reclamante não estava incapacitada, inabilitada para o trabalho, o perito confirma isso, né? O que afasta, ele diz no laudo, na conclusão, o que rechaça a ideia de que estivesse incapaz quando foi demitida, porque ela trabalhou normalmente até a data da sua demissão e sem qualquer afastamento. Depois que ela foi afastada é que surge que o problema se manifesta, mais ou menos como aconteceu com este juiz. Ele se manifestou um certo dia do mês de novembro de 2007, né? Enfim, aí que eu fui constatar que eu tinha problema. Eu fui fazer os exames médicos, os exames
Como? Rotina. Não, aqueles exames que entra dentro de um túnel, como é? Tomografia. Tomografias e tal, que constatei que tinha problema. Até então eu nem suspeitava que tivesse problema de coluna. Né? Então, isso é uma evidência de que é uma doença cuja causa eminentemente causada, como diz o perito, e a discussão está nesse eminentemente, causada eminentemente, né, por fatores relacionados à idade ou à propensão da pessoa. É um problema degenerativo, não tem jeito. Então, a ida do perito ao local de trabalho não alteraria o resultado, porque ele poderia, no máximo, e esse no máximo não veio no laudo, dizer que seria com causalidade, sem ir no local de trabalho. Né? E o que eu verifico nos autos, na verdade, senhor presidente, é que a própria reclamante, ao montar a petição inicial, ela transcreve, está aqui aberta a petição inicial, ela transcreve a súmula 378 do TST, que faz uma ampliação, né, de alcance do artigo 118 da Lei 8.213, para dizer que se a doença ocupacional, e ele inclusive, é a reclamante, através do seu Luiz Procurador, quem destaca por negrito e grifa aqui, salvo-se constatada a despedida, depois da despedida, constatada doença profissional que guarde relação de causalidade. Não tem essa possibilidade com causalidade. Quer dizer, a súmula, ela já ampliou, mas ela própria não prevê com causalidade para esse fim, não é? de atribuição de estabilidade, porque a estabilidade é muito simples. Ou é doença, ou é acidente do trabalho, ou é doença decorrente do trabalho. E a doença hérnia de disco não é uma doença decorrendo do trabalho, e pela sua etiologia é uma doença de origem ocupacional, degenerativa. Então eu vou manter a sentença. Espera um minutinho, doutor, eu estou concluindo o voto, depois, sobre matéria de fato, o senhor presidente lhe devolverá a palavra. Eu vou manter o voto, por isso, eu acho que anular o perito ir ao local de trabalho e aparecer com o mesmo resultado, não seria o caso. Então, data vênia, eu conheço do recurso, continuo mantendo o meu ponto de vista de negar-lhe provimento. Só uma pontuação, excelência, por gentileza. Um momentinho, doutor. É questão de fato? Doutor? É que o objeto do recurso não é somente a estabilidade, né? É também a questão indenizatória. Sim, eu já abordei. O perito, nem com causalidade o perito constata. O perito é muito claro, ela é uma doença, tanto a constatação dele de que se tratava de doença degenerativa, é que ela trabalhou sem qualquer afastamento até o último dia de trabalho. Né? Se fosse alguma coisa que estivesse vinculada ao trabalho, como ele alega, ela já teria vindo de afastamentos precedentes à dispensa dela, o que não ocorreu. Teve afastamentos de 1 dia, 2 dias, 3 dias, isso teve. Doutor, eu pediria ao senhor que não entenda. Mas isso, doutor, só um minutinho, isso não consta do laudo. O perito diz claro e textualmente, sem afastamentos, trabalhou normalmente até a sua demissão sem afastamento. É o que está no laudo, que foi chancelado. Resultados na inicial. Doutor, por gentileza, a palavra está com o relator agora. O senhor já sustentou. Nós temos julgados, e todo dia, doença de coluna é doença degenerativa. Isso todo dia aparece aqui. É degenerativa. Embora o doutor Drauzio Varela ou excertos de internet, de busca na internet, como ele põe aqui na petição inicial de alguém que eu não conheço, possam dizer que ela deve ou possa estar ligada à questão de postura. Mas é doença degenerativa e é o que interessa. Doutora Maristela. Doutor Zé Bente. Doutor Rodrigo, desculpe. De acordo, senhor. Prevalece, portanto, doutor, o voto do relator.
Doutor? Prevalece... Excelência, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O senhor tem outro processo, né? Tem mais um. Retornando à sessão de 9 horas e 10 minutos, de relatoria do doutor Márcio Gezebede. Também de Pouso Alegre, a sustentação oral no processo número 17 da pauta, no RO número 10381-98-2019. O recorrente é a Marmoraria Grani Artes Limitada, EPP, e também recorre o Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores nas Indústrias. Inscrito para a sustentação oral, doutor Thomas Venâncio Crispim, pela recorrente Marmoraria Grani Artes, 17. Doutor Zebende, é o relator? Senhor presidente, eu estou conhecendo os recursos. No mérito, eu estou dando provimento ao recurso da reclamada para absolvê-la da condenação de pagamento da multa convencional e estou negando provimento ao recurso do sindicato autor. Estou invertendo os ônus sucumbenciais, fixando custas de R$ 20 pelo sindicato autor, calculada com base no valor dado à causa, assim como os honorários sucumbenciais, o percentual de 5%, também sobre o valor da causa. Doutor, o senhor está com a palavra. Excelências, então, como foi dado provimento ao nosso recurso, eu deixo de fazer e simplesmente eu só reforço aí, quem sabe, para os demais votantes, que realmente, como foi o entendimento do ilustre relator, não foi a empresa quem recebeu o comunicado de entrega de documentos, foi o escritório de contabilidade, né? E há documento nos autos que comprovam que esse repasse sequer foi feito, a folha 62 dos autos. Então, a empresa não soube realmente dessa solicitação. Obrigado, senhor. Pois não. Doutor João Bosco. Eu estou de acordo, senhor presidente. Doutora Maristela. De acordo. É unânime, doutor? Prevalece o voto do relator. Excelência. Boa tarde. Igualmente. Doutor Rodrigo, na sua pauta é o processo número 26 da pauta, Montes Claros. 26. Doutor Rodrigo? Sim. Maristela, já tem um parecer lá da comissão com a gente. Mas é enorme, 70 folhas. Mas dispensou, liberou hoje, né? Para julgar amanhã, como é que 26 é o... 1065. Sim, é o Grazielli. Mas é impossível ler 26, 76 páginas. Você participa? Participa. Da manhã do regimento? 76 laudas. 76 laudas de parecer que a gente não Em curso a sessão de 9 horas de relatoria do Dr. Rodrigo Ribeiro Bueno. Para essa sessão, a sustentação oral à distância, originária do Foro de Montes Claros, é no processo número 26 da pauta, é no RO número 10.654/38/2017. Recorrente a Grazielli Cristine Fernandes Frois e recorrida CIA Modas Limitada. Inscrito para a sustentação oral, Dr. Clodovaldo da Silva Santos Júnior, pela recorrente Grazielli, 26. relator? Presidente, indo diretamente à conclusão, estou conhecendo o recurso, negando-lhe provimento. É minha proposta de voto, senhor presidente. Doutor, o senhor ouviu? Doutor, ficou muito baixo, excelência. Eu vou devolver a palavra ao relator para ele ler a conclusão para o senhor. Eu estou conhecendo o recurso, no método nego-lhe provimento. Está negando o provimento, doutor? O senhor está com a palavra. Obrigado, excelência. Bem, boa tarde a todos, né? Gostaria de cumprimentar o egrégio Tribunal Regional do Trabalho, esta nona turma, né? Na pessoa do senhor presidente, desembargador Ricardo Antônio Morralém, e demais servidores e eventuais advogados que se fazem presente nessa sessão.
Bem, excelências, o recurso foi interposto em razão de nós considerarmos que o juiz de primeira instância, data máxima vênia ao entendimento que ele chegou, ele deixou de valorar adequadamente as provas testemunhais que foram produzidas, né, durante a audiência de instrução, né? Sendo assim, ele negou todos os nossos pedidos, embora haja várias provas no processo, inclusive documental, que dão respaldo a que sejam deferidos os nossos pedidos. Sendo assim, vou tentar ser o mais rápido possível, no sentido de reforçar os pontos dos nossos recursos, excelência. Inicialmente, com relação ao pedido de danos morais, nós fizemos tal pedido em razão de 4 premissas fáticas principais. A primeira, em razão do moral da vergonha e de um grupo no aplicativo WhatsApp que era criado para expor os funcionários. Ainda em razão da obrigatoriedade de trabalhar em pé, o assédio moral, que era exposta à trabalhadora, e o acúmulo de função. Com relação ao moral da vergonha, o juiz entendeu que não houve prova nesse sentido. Todavia, né, há o testemunho da senhora Ludmila Moreira dos Santos, onde ela afirma, excelências, claramente, que eu quero chamar a atenção de vocês, no sentido que ela fala que a reclamante já ficou mal posicionada no referido mural, que havia chacotas realizadas pelas pessoas bem classificadas em relação às pessoas mal classificadas, que a supervisora ameaçava os vendedores mal classificados em relação à possível perda de emprego e que as cobranças de metas eram rígidas. Sendo assim, o juiz ele usa simplesmente um ponto de um testemunho, né, de uma outra pessoa, onde ela fala que ela não se recorda. Sendo assim, a gente não pode adotar esse testemunho do que ela não se recorda para dizer que isso não existia. Até porque quando temos no processo uma testemunha que afirma com convicção que existia esse mural, inclusive corroborando uma prova documental, né, que está no processo, em folhas 42 e 43, desse mural, né? Sendo assim, a gente entende que está assim demonstrada tanto o assédio moral como a exposição, a chacota, a humilhação. Então, sendo assim, nós acreditamos que existe justiça nesse pedido. Ainda essa obrigatoriedade em trabalhar em pé, que é a nossa segunda premissa fática, e a prova testemunhal também produzida em audiência, em que a reclamada não conseguiu desconstituir essa prova, onde a testemunha fala que não havia assento no local onde era desenvolvida a função de caixa, não era permitido sentar durante a função de caixa, não era permitido sentar durante o trabalho. Ainda o testemunho da senhora Ludmila Moreira dos Santos, onde ela afirma que não era permitido sentar durante a prestação de serviço. Ora, excelência, a reclamada sequer contesta em sua peça de defesa esse pedido apresentado pela reclamante. Então, sendo assim, a gente entende que está configurado, está demonstrado, né? Porque vejam só, ter que ficar trabalhando durante quase 7 horas de serviço, senhor presidente, tendo que trabalhar em pé, né? Nesse sentido, nós entendemos que está demonstrado sim esse dano moral. O assédio moral, o dano moral. O assédio moral, eu já comentei um pouco, que é com relação a essas cobranças exageradas, exacerbadas, né, que atentavam contra o bom funcionamento, que expunha a trabalhadora a várias vezes, inclusive chorar em seu ambiente de trabalho. Há inclusive atestado médico juntado demonstrando o afastamento da trabalhadora em tal contexto. E a dupla função, que a gente também entende que está demonstrada, até em razão de que a própria reclamada, ela afirma em sua peça de defesa, abre aspas, a reclamante foi admitida ao serviço da reclamada em 18 de 1 de 2013 para exercer a função de fiscal de loja, vejam bem, em 1 de 4 de 2014, referida função foi reclassificada para operador de caixa e função essa exercida até a data que foi dispensada. Ora, aqui está claramente demonstrado que havia um acúmulo de
função. A autora, ela não foi questionada, ela não teve oportunidade de manifestar concordância com relação a esse remanejamento, né? Então, aqui nós entendemos que há o dano moral em razão dessa situação. E esse acúmulo que é demonstrado, ele nos dá guarida ainda ao pedido de diferenças salariais pelo acúmulo de função, né? Inclusive a própria testemunha ouvida a rogo da reclamada, excelências, a senhora de nome só um minuto, a senhora de nome Janaína Gouveia Pereira, ela afirma que a reclamante, quando exercia a função de fiscal, tinha a atribuição de acompanhar o carregamento e o descarregamento dos caminhões. Ela ainda fala, a testemunha da reclamada, que o descarregamento era adiado para após as 10 horas por diversas vezes. Sendo assim, em nada faz sentido a trabalhador ou o trabalhador que é contratado para trabalhar na função de fiscal de loja, depois é remanejado para operador de caixa e depois ter que acompanhar o descarregamento de caminhões. Data máxima vênia a entendimentos contrários, mas aqui a gente entende que essa qualificação é totalmente diferente, né, qualitativamente, como entende este tribunal, diverso daquele pelo qual ela foi contratada. Sendo assim, dá ensejo ao deferimento do acúmulo, até porque eu peço a vênia aqui para os senhores para apresentar um acordo que foi recentemente lavrado pela 7ª turma, inclusive de um que era colega de trabalho da reclamante, o senhor Samuel, onde a 7ª turma reconhece o acúmulo de função dessas mesmas circunstâncias de trabalho que era realizado pela Graziella, excelência. Não há sentido ela trabalhar como fiscal de loja, como operadora de caixa e ainda ficar acompanhando descarregamento de caminhões após o seu turno. E é aí que a gente entende também que há o desempenho das horas extras, né, que deveria ser pago pela reclamada. E aqui também a gente já chama atenção para a questão da quebra de caixa, né, em razão dessa atividade como operador de caixa que ela também não recebeu. Os contra-cheques não estão assinados, os contra-cheques compreendem apenas um curto período da contratualidade, e ainda por cima, com relação ao banco de horas que é utilizado como argumento da reclamada para dizer que essas horas extras não são devidas, é a própria convenção coletiva, que na sua cláusula 25ª, que está juntada aos autos, cláusula 25ª, parágrafo 6º, fala claramente que é vedada o banco de horas a gestantes, né? E a reclamante estava gestante durante certo período da contratualidade, especificamente pelo período do ano de 2015. Então, nesse sentido, nós também pedimos a aplicação da multa, né, pelo descumprimento da convenção coletiva, e nós rogamos a que este Tribunal Regional do Trabalho, tão querido e tão bem visto pela classe jurídica, possa fazer justiça e conceder esses pedidos à reclamante, né, nesse sentido, principalmente da prova testemunhal que foi produzida em audiência, inclusive por testemunhos da própria reclamada. Muito obrigado pela atenção de todos. Pois não. Obrigado. Relator, doutor. Senhor presidente, não obstante a brilhante sustentação oral, peço mesmo para manter minha proposta de voto. A premiação, data vênia, aprova muito frágil, documental, indenização de danos morais. Ela pediu indenização de danos morais por 4 assuntos. Data vênia também aprova, matéria de questão de prova também muito frágil para amparar qualquer um desses pedidos. Data vênia. O acúmulo de função, mesma coisa, a prova muito frágil. A questão aqui também respalda também, sem qualquer respaldo em norma legal, convencional ou interna da empresa, admitindo esse acúmulo de função como pagamento extra. Horas extras, ponto, data máxima vênia, biométrico, registrado com horas extras, várias horas extras ali anotadas, data vênia, não vejo motivo nenhum aqui para invalidar o ponto. Multa normativa, a reclamante, data vênia, fez pouquíssimas horas extras, todas registradas, e não há prova aqui de que ela fosse submetida
a trabalho extra quando estava grávida, em quantidade razoável. Quebra de caixa, a empresa juntou a documentação mostrando que quando ela trabalhou no caixa, ela recebeu essa gratificação, data máxima vênia, os recibos não estão assinados, obviamente que a empresa faz pré-pagamento através de crédito bancário, então juntou as fichas financeiras nos autos, data vênia. Mantém a proposta de voto. Eu examinei o processo também e o doutor Rodrigo, na minha impressão, fez uma análise muito profunda de todos os tópicos, inclusive dos 4 pontos em que ela pedia a indenização por dano moral. Eu estou acompanhando o relator. Também, senhor presidente, eu ouvi com atenção a sustentação do ilustre advogado, e a questão é prova, não há prova suficiente dessas, sobretudo de danos morais, onde o ilustre advogado mais insistiu, não há prova suficiente. Ela, enfim, o problema lá, a testemunha dela mesmo falou que ela não participava do tal mural de competição. Enfim, nada do que se alega. Eles chamam de mural da vergonha, mas na verdade é um mural para premiar os melhores, né? Era para premiar. Então não há prova suficiente para as condenações sem embargo da sustentação. Eu vou acompanhar o relator, então, mantendo a sentença. Então, neste caso, doutor, a despeito da sustentação, prevalece o voto do relator. Muito bem, excelência. Muito obrigado pela atenção de todos. Nós aqui agradecemos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Próximo. Vai mudar. Sim. Pauta do doutor Marcelo. Qual que é? É o 30 da pauta. Qual? 30? Sim. Aí eu estou vendo a petição inicial dela aqui abrir. Agora, impressionante. A jurisprudência que ela cita é toda a primeira e da sétima. Eu não sei o que a Cristiana Fenelon está fazendo lá. De hoje. Convencido. Em curso. Aqui, ó. Primeira, sétima, primeira. Boa tarde. Em curso a sessão da 9ª turma de 9 horas e 10 minutos de relatoria do Dr. Márcio Zezebende. A inscrição para sustentação oral originária do Foro de Montes, de Juiz de Fora, é no processo número 30 da pauta, é no RO número 1085794/2019. Recorrente a Companhia Mineira Indústria e Comércio de Bebidas Limitada e recorrido Davidson Marciano Martins. Está inscrito para a sustentação oral Dr. Hélio de Souza Viana, pela recorrente Companhia Mineira. 30 da pauta, doutor Zebende. Eu estou conhecendo o recurso, estou rejeitando as preliminares de nulidade por ausência do magistrado em audiência e de intimação de redesignação de audiência, e no mérito estou dando-lhe provimento parcial para absolver a reclamada do pagamento de reflexos do salário extra-folha e das horas extras excedentes à 8ª diária e 44ª semanal e reflexos. Estou reduzindo o valor da condenação para R$ 100, com custas de R$ 10,64 pela reclamada. Doutor Hélio, qual a palavra? Desculpa, o voto foi provimento... Parcial para absolver das horas total, do salário praticamente. E horas. Permaneceu uma condenação de R$ 100. Exatamente. É o que eu estou mantendo. Não, tá ok. Então, estou satisfeito. Pois não. Doutor João Bosco? Acompanho integralmente. Doutora Maristela? É unânime. Prevalece o voto do relator. Olha essa nulidade. Obrigado. Aqui é um negócio completamente... De nada. sem- Próximo. Ricardo, o meu registro acabou. Deixa eu só confirmar aqui. Sara, né? Foi doente aí, marcou uma audiência de instrução, ela não foi. Tem que sarar, né? Sim. Doutor Ricardo, na pauta do doutor Márcio Zebende ainda, em Uberlândia, um advogado lá nos ligou mais cedo, dizendo que ele tinha uma audiência e ele não poderia esperar. Era no processo número 41 da pauta do doutor Márcio. Não, ele já foi. Eu conversei com o doutor Márcio, ele disse que virá aqui semana que vem. Para adiar, sugerir adiar esse processo. Mas tem que comunicar para ele. Sim, não, eu comunico verbalmente. Então, Já o vai 41... já vai estar na próxima, né? Sim. E semana que vem, pelo visto, a pauta vai ser pequena, Vai, porque porque tem poucos processos. Pouquíssimo processo. Tá, então o 41 do doutor Márcio... Tá adiado.
Continua na pauta dele ou volta para o doutor João Bosco? Não, Não, acaba mesmo. Agora, Ok, nós estamos nela, né? Então, seguindo então na pauta do doutor voltando a Márcio em relação aos você processos chamou o conjugados. reclamante de Grazieli? É Ela, Grazieli, para né, descontar, não? ela chamou o doutor Ricardo Borralho de Morralém. Morralém. Mas é porque tem um Y no final. Mas é Graziele, né? É porque Eu não sei, mas Graziele com Y. Você conhece no alguma final, Grazieli? é igual Eu não conheço, eu conheço milhões de Grazieli. Pegou o advogado Mas ali, tem então, um advogado que ele faz tem entrevista na TH Globo e News, S no final. que é o Morralém. Você viu? Thomas é lá nos Tem um Estados Unidos, Morralém, um aqui é advogado, Tomás. lá de São Paulo. Na Globo News ele dá umas entrevistas. Thomas Costa. Aí a jornalista chama de Ele Morralém. disse que Morralém, ele não é. é Thomas É Costa, um ele é constitucionalista. É isso mesmo, está sempre dando. Tá, daí ele é Você da falou a Fundação Grazieli, Vargas. ele de lá, doutor Morralém, eu falei, então tá bom. Ou tem mais ainda, viu? Tem. Não, Qual que é? Agora a Agora pauta, voltando à a pauta pauta normal. sua. A pauta Ah, normal. minha pauta Sim. normal. Eu já estou. No 3 da pauta, que é o AP número 911 de 98, tem uma divergência da doutora Maristela. Quanto a excesso de penhora, ela reconhece e dá provimento ao AP de Hélio. Mas o doutor João Bosco está acompanhando. o Eu relator. normalmente excesso de penhor não dou provimento, não. É porque só tem esse bem, né? Eu sei falar, substitui, paga. Parece que é um valor de 20 mil da execução e está penhorando um apartamento de 635. Por que esse tem outro, demônio não desse tem 20 deputado não vai lá Vai lá e e paga? paga, esse vai tipo de pagar. coisa? Se deixar, vai Tem, pagar. mas que eu acho que tem excesso, tem. Eu sei, eu até concordo com você, tem excesso de penhora, Mas ele tem que oferecer um rigorosamente dinheiro, em alguma termos coisa de técnicos, Pode tem. trocar qualquer Mas é um. possível o sujeito ter um bem de 600 mil, embora esse bem eu vi lá, ele eventualmente até bem de família, porque é onde o sujeito Pois mora. é, Mas em é vez residência, dele vir aqui agravar, falou, olha, isso aqui não pode ser penhorado, porque é bem de família. É, mas falou excesso. Nós não íamos nem entrar em discussão sobre o valor de penhora, não sei o que, ele vem alegar esse penhora. Ah, não. Doutora Maristela, infelizmente, fica parcialmente vencida. Faz parte da vida. Não tem problema. Próximo. mas não convencido. Quando eu pensei, por que ele não alegou que é bem de família? Agora vai alegar depois, você vai ver. Pode alugar Aí a vai- qualquer momento. Em Bem de família a qualquer momento. Então vai vir um outro agravo de petição para dizer agora que é bem Ele de vai cair família. aqui mesmo. Bem de família é direito constitucional. Agora é o 9, né? Sim, no Família 9, tem que o ser doutor. proteção do Estado. Isso. A família é bem entendida. A família, do meu ponto de vista, família. Família. Prevista na Constituição A família Federal. do Bolsonaro. Esse 9 eu já dá Família conta. tradicional. Família raiz. Uma mulher. Família raiz. Aí eu lembro do doutor Teixeira. Doutor o Eu quê? vou contar para você. O doutor Teixeira é um médico lá da minha terra. Teve um problema lá com um recém-casado, com um casal. Aí ele. Depois eu conto para vocês. O doutor Teixeira é um médico. Vamos acabar isso. No Houve um 9 da acidente pauta. na noite de núpcias, aí ele explicando para ele como é que se dava o. Que a coisa deveria ser feita para não haver risco de acidente. Então, bora. No 9 da pauta, estava prevalecendo a divergência, o doutor Márcio adaptou o voto à divergência. São duas divergências, dando É da moral. moral e 384. Tá unânime. Não, ele ficou Ele vencido. ficou vencido, né? né? Isso. Ele apenas Você já adaptou aí, né? Isso. Já aqui já. O doutor João Bosco diverge no 24 da pauta. Epa, esse Ele número anula é- os autos de infração e julga procedentes os pedidos. É o RO número 10709-78, é o 24. Usina Santo Ângelo. e o Acompanha a Nova- divergência, vencido o relator, já. Ai, que meu vai? Deus do céu. Não, pode, eu vou fazer. Você ainda vai? Eu fico Vai dar relator, tempo? não tem dúvida. Então é 24. Deixa eu só 24. anotar aqui. Eu fico vencido, então. Eu me lembro, me recordo rapidamente. Eu vi que. Foi uma auto de infração, acho que foi trabalho aos domingos. Ah, Foi trabalho aos domingos. Não, é uma coisa de. É porque tem na convenção coletiva, só que não foi abordado na convenção, a sentença. é. E aí eu entendi que não é uma matéria que, como não foi abordada, não caberia a gente analisar. É o 24, né? Dizem que existe acordo coletivo que valida esse trabalho do ministeriado na escala de Isso. revezamento 5. Só que isso não foi abordado na sentença. Sani, Carla, Cristina. Agora Não, não seria caso de Não, submissão. Usina Deve ser Santo meu. Ângelo. Entendeu? Isso, doutor Márcio Sebente. Então, A pauta 24, está na folha 33. vencido, Tá. eu, doutor João vai Redige. redigir, né? Isso. Eu redijo.